disse valores, para empatia e também ajudá-los na criação de caráter. Então, vamos pensar que educar, como eu falei a princípio, é muito mais do que você alimentar uma criança e vestir uma criança, é preparar para a vida, é saber dar amor e limites, nunca separar amor e limite. Hoje, a gente percebe nas famílias que alguma coisa se perdeu, né? As crianças, eh, quando quando crianças, já desde criança, a gente tem observado que não há um respeito, um cuidado com os pais, né? Desde a infância até, na adolescência também, a gente observa muito a falta de respeito. O que será que acontece, que aconteceu, que se perdeu nessa criação? Eu lembro que quando eu era criança, eu tinha um respeito muito grande pelos meus pais e muitas coisas que hoje são ditas, que as crianças dizem para os pais, eu jamais poderia pensar em falar, né? Então, o que que acontece? O que que a gente tem observado? A falta de colocação de limites, né? Hoje, os pais estão preferindo ser mais amigos dos filhos do que serem pais, e acho que tá, segundo muitos estudiosos, é aí onde se perdeu algo. Você, quando diz sim, sim sempre para o seu filho, não coloca limites, você está perdendo, fazendo ele perder a capacidade de tolerar frustrações. Quando você é mais amigo do seu filho do que pai para impor respeito, você está confundindo os papéis. Então, por isso, a grande importância de colocar limites, embora com amor. Então, é saber dizer não. As crianças vão sentir esses limites impostos como regras, como necessidade de ter uma compreensão de até onde eu posso chegar e até onde eu tenho que parar e não seguir em frente, porque ali ultrapassa uma linha de respeito. Os limites vão mostrar para essas crianças que elas são importantes e que as suas ações têm consequências. Importante elas entenderem que toda ação tem ali uma consequência. As crianças aprendem muito através do exemplo. Então, não adianta quase nada, eu diria, se você colocar limites, mostrando o que você acha que é certo, sendo que você não faz o que é certo, né? Você não é o exemplo, você não é o modelo. É muito comum eu ouvir de adolescentes, eu atendo muitos adolescentes, que eles dizem: minha mãe diz para eu não fazer tal coisa e ela mesmo faz, né? Então, se você não quer que a criança grite, também não grite, porque se o pai não escuta o filho dificilmente vai escutar o pai, né? Porque ele vai acompanhando o exemplo que ele vê em casa. A gente sempre diz, se você quiser conhecer como são os pais dessa criança, observe o comportamento dele. Vocês já observaram muitas vezes que a criança, quando começa a falar e começa a cada vez mais se comunicar, você percebe que ela usa frases idênticas à que a mãe usa, ao que o pai usa, e não vai ser diferente com o comportamento dessa criança. Então, vai depender sempre muito do exemplo que ela recebe dos pais. Então, se você quer criar um filho educado, com alguns limites, coloque esses limites também nas coisas que você faz, né? Uma outra coisa importante é a escuta ativa. Ouvir com atenção também é um ato de amor. O que não significa que ouvir uma criança, você vai ter que atender todos os pedidos dela. Ah, ouvir a criança é obedecer o que a criança quer. Não é isso. Os pais também têm que ter uma escuta com os filhos, têm que dar a atenção.
entender o que eles estão querendo, para ver se é possível dar. E é nesse momento também, dessa escuta ativa, que você pode colocar alguns limites nessa criança. Hoje, a gente pensa muito na questão de, como eu falei para vocês, da confusão que tem se criado com relação a os pais serem amigos ou os pais serem pais, né? Saírem do papel de pai e ser somente amigo. E aí entra a confusão na hora de você corrigir uma criança. Você precisa da autoridade de pai para corrigir uma criança, mas antes mesmo dessa autoridade, você de novo vai ter que tentar compreender o que essa criança sente e pensa. Quantos pais, antes de corrigir uma criança, pensa no porquê ela fez aquilo? Qual foi a intenção que ela teve quando cometeu aquele comportamento inadequado? Eu preciso lembrar vocês, vocês sabem que o nosso cérebro se divide em dois hemisférios, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. O hemisfério direito ele está muito ligado à intuição, às emoções. O hemisfério esquerdo, a lógica. Então, é importante a gente lembrar que quando eu vou tentar corrigir um filho que fez algo errado, observar em que hemisfério ele está. Se ele está chorando, gritando, nervoso, em que hemisfério ele está? No hemisfério direito, certo? Que é o da emoção. Não adianta eu chegar ali tentando fazer uma correção, dando, por exemplo, lição de moral, tentando explicar cognitivamente ou racionalmente para a criança que o que ela fez está errado. Nessa hora, eu tenho que me conectar com essa criança no hemisfério direito, ou seja, eu vou me reconectar com essa criança emocionalmente, espelhando a emoção. Então, é assim: a criança está lá chorando, gritando, você vai entender por que, que ela está chorando e gritando, tentando espelhar, filho, eu estou vendo que você está gritando, você está nervoso, você está com raiva, ou seja, você está entrando na emoção dessa criança. Tenta entender por quê, né? Valide essa emoção para depois você corrigir o comportamento. Isso é uma coisa muito importante que normalmente a gente não faz. A gente já parte logo para correção, para criticar o comportamento. Então, é importante a gente lembrar que sempre, quando a criança está expressando o emocional dela, a gente vai validar. Você já deve ter assistido aquele filme Divertidamente, que todas as emoções são importantes. Então, a gente não pode reprimir a raiva da criança, mas a gente não pode admitir o que ela vai fazer com essa raiva. Então, eu compreendo que você teve raiva, por exemplo, se ele chutou o irmão, né? Por que você chutou seu irmão? Porque eu estava com raiva, né? Então, tudo bem. O que ele fez para que você sentisse raiva? E ele vai te contar. Valide essa emoção, eu entendo a sua raiva, mas isso não te dá o direito de chutar o seu irmão. Então, nunca tire dele o direito de sentir a raiva, mas conserte-o moralmente, dizendo que a raiva não dá direito de chutar o irmão. Faz sentido isso para vocês? Nesse momento, quando você valida para a criança a emoção que ela teve, ela se sente amada e vai ser mais receptiva para aprender, para compreender que o chute não é bom quando se tem raiva. Na verdade, chutar, bater nunca é bom. O comportamento que você está tentando consertar e não a emoção. Não sei se está sendo claro para vocês. Então, nesse momento, a conexão tem que ser feita baseado na emoção e não somente na correção, na crítica. Uma outra forma de você educar a criança é mostrando para ela que ela tem que ter uma rotina e essa rotina tem que ser cumprida com disciplina. Todas as vezes que você sabe, por exemplo, quando você chega no seu trabalho, que você tem lá uma rotina a ser cumprida, fica muito mais fácil, porque é previsível o que você tem que fazer, você sabe da sua obrigação, e isso te traz mais tranquilidade. Se você não sabe o que você tem que fazer, ou cada dia é uma coisa diferente,
e que tem a imprevisibilidade, isso gera uma certa insegurança. Isso no adulto, imagine vocês na criança, né? Então, ela precisa ter ideia de que existe uma rotina e que deve ser obedecida com disciplina. Então, tem hora para tomar banho, tem hora para almoçar, para jantar, para estudar, para assistir televisão. Então, é necessário que ela compreenda que tem uma previsibilidade de rotina. Isso traz mais segurança para a criança, né? E elas se sentem, assim, sabendo o que esperar, elas se sentem mais tranquilas, menos ansiosas. E isso vale também para o comportamento dos pais. Então, por exemplo, os pais que são muito instáveis emocionalmente vão gerar muita insegurança na criança. Então, sempre a busca do equilíbrio é muito importante, né? Sempre equilíbrio, como nós estamos falando desde o começo, equilíbrio entre o amor e a disciplina, entre o amor e o limite, a imposição de limites. Eu queria chamar a atenção de vocês para algumas dores emocionais que nós sentimos desde criança e que elas, quando não bem olhadas e cuidadas, vão refletir no comportamento, na relação interpessoal dos adultos. São 5 dores emocionais que é importante a gente observar e tentar ajudar as crianças a identificar. Por exemplo, começando pela rejeição. O que é a rejeição, então? É quando a criança sente que nada do que ela faz é suficientemente bom. Então, ela vai crescer um adulto, ela vai ser um adulto que está sempre preocupado com o que os outros estão pensando dela, né? Vão sempre querer fazer algo para agradar, sempre ser bem aceito. Então, quando vocês observarem a criança ou com um pouco de tristeza, chateado ou revoltado, tente chegar nele e perguntar o que está acontecendo. É muito comum hoje nas escolas o bullying, né? Então, as crianças serem muito excluídas de alguns grupos, isso é muito comum. Valorizem quando a criança conta isso para vocês. Trabalhem isso com a criança, essa questão da rejeição. Essa é uma dor que pode levar até a vida adulta com alguns esquemas de comportamento que ela tem para se adaptar a essas rejeições, como, por exemplo, como eu disse para vocês, com essa coisa de querer agradar todo mundo, ou sempre estar preocupado se tá, o que as pessoas estão pensando dela. Então, se isso acontece na escola, muito cuidado para que isso não aconteça também dentro de casa, porque às vezes é muito comum a criança dizer que se sente rejeitada pelos pais, quando tem outros irmãos, a preferência pelos irmãos. Então, estar sempre atento se a criança está com essa dor emocional da rejeição. Uma outra dor que é muito comum também nas crianças e que vai gerar assim um comportamento desadaptativo na vida adulta é o abandono. É o medo da solidão, é o medo do desamparo, que muitas vezes está caracterizado pela experiência que a criança viveu na infância de ausência, ausência de um dos pais. Agora, vamos entender que essa ausência não é só quando o pai não está ou a mãe não está, é quando, mesmo estando, né, a presença não está notada pela criança. Hoje a gente fala muito do celular, do uso do celular, dos pais constantemente com o olho no celular, mesmo estando ali ao lado da criança. Ele está presente? Não, para essa criança ele não está presente. Está caracterizado ali o abandono, a solidão. E isso traz uma sensação de desamparo muito grande, que, como eu disse para vocês, segue para o restante da vida dessa criança, essa sensação de abandono, de estar sozinho. Uma outra dor emocional que a gente observa nas crianças é a humilhação, né? É quando ele se sente inferior
Quando, por exemplo, ele se sente inferior na escola, por algumas razões, mas também dentro de casa, quando ele é muito criticado. Porque é muito comum, e isso eu também ouço, parece que eu não faço nada certo. Tudo que eu faço está errado. Por que isso acontece muitas vezes? Porque os pais chamam a atenção da criança quando ela erra, quando ela não faz algo que foi pedido para fazer. Mas quando ela faz o certo, ela não é incentivada, ela não é parabenizada. Então, é muito importante que a gente tome muito cuidado somente com as críticas, mas também chame a atenção e valorize o acerto da criança, senão fica só na humilhação, fica só na dor. Uma outra dor também é quando ele se sente traído. Traído pelos pais, traído pelos amigos. Como é que o pai tem que tomar um cuidado para não trair a criança, né? Quando faz promessas que não consegue cumprir, por exemplo. Se vê que não pode cumprir, não faz a promessa, né? Quando as promessas, ou quando mente para a criança, não precisa mentir, né? Isso vai levando a criança a crescer com uma ideia de muita desconfiança de tudo e de todos. E nos relacionamentos futuros, ela passa a ter sempre muita desconfiança das pessoas. E uma última dor, que é muito importante, que a gente deve também, como os pais, na educação dos filhos, evitar de fazer, é a injustiça, né? As crianças, quando têm a sensação de ser vítimas constantes, às vezes da vida, porque isso acontece mesmo, na escola ela percebe que ela não tem tudo que o outro tem, né? Em casa ela é injustiçada. As crianças têm que entender que muitas vezes não é uma questão de injustiça, é uma questão de não conseguir, de não poder. Por exemplo, é injusto uma criança ter um celular, o último celular, né, lançamento do celular, e ela não ter? Eu não sei se isso é injusto, né, mas dependendo da forma como os pais lidam com isso em casa, a criança pode começar a perceber como se ela fosse a vítima de injustiças de tudo que acontece. Na escola não tem o último celular. Em casa sou preterido pelos meus pais. Ela começa a se vitimizar muito por tudo. Então é importante o pai nesse momento, os pais nesse momento, mostrarem para a criança que não é só o ter, né? Que é o merecer, é o receber dos pais também, que não são só as coisas materiais, mas o afeto, o carinho, né? Agora, se ele não recebe isso em casa, no lar, ele vai continuar se sentindo uma criança injustiçada. Então, eu fiz questão de colocar essas dores emocionais, porque isso está muito presente na vida dos adolescentes hoje em dia, né? E os pais não percebem, não perceberam, né? Muitas vezes, porque é, não observaram o sentimento da criança, ou quando chega em casa mais cabisbaixo, mais chateado, ou quando se tranca muito no quarto, não quer conversar com ninguém. Então, eles sempre são assim, é, rotulados como criança nervosa, que só quer ficar dentro do quarto, que não quer conversar, que não quer, não dá atenção, né? Não responde perguntas com monossílabas. Então, é importante a gente ir lá buscar dessa criança, desse adolescente, o que está acontecendo. E é claro que as crianças não vão saber dizer com essas palavras: eu fui rejeitado, estou me sentindo abandonado. Mas vocês conhecendo essas dores, que são muito comuns, vocês podem, isso pode servir como um norte para vocês chegarem nos sentimentos das crianças. Muito importante a gente trabalhar a expressão das emoções dessas crianças. E para isso, a gente precisa ter uma comunicação muito positiva, né? Olhando para essas crianças, evitando rótulos, né? Olha, você
quando você quer chamar a atenção da criança e você diz: olha como você é preguiçoso, olha como você é desleixado, olha a desorganização que você deixou aqui. Você vai rotulando a criança. E, por incrível que pareça, o cérebro começa a acreditar em tudo isso. E ele vai tendo um comportamento realmente de preguiçoso. É, assim, às vezes é até inaceitável ouvir de alguns adultos o que ele ouviu dos pais quando criança e que isso ressoa até hoje na sua mente, né? E ele aprendeu e acreditou que ele realmente era um preguiçoso, que ele era um desorganizado e que isso repercute na vida adulta dele. Então, muito cuidado com os rótulos. Utilize sempre uma comunicação positiva. Olhe para os lados positivos dessa criança e ressalte o que ela tem de positivo. Ah, Sandra, mas aí eu vou esquecer o que ela tem de negativo? Não, você não vai esquecer. Mas você vai ressaltar o que ele tem de forte, né? E vai trabalhar o que ele tem de fraqueza, né? Então, é importante a gente sempre estar ali no equilíbrio. Olha a força que você tem e isso aqui precisa ser melhor desenvolvido. E não rotulando simplesmente a criança. Então, fale sobre comportamentos e não sobre a personalidade da criança. Você é isso, você é aquilo. Não, o teu comportamento hoje foi de alguém desorganizado. Você não é assim. Você pode fazer melhor. Incentivar a autonomia é outra coisa muito importante que hoje os pais têm deixado de fazer. Os pais, talvez por sentimento de ter pouco tempo com o filho, porque trabalha tanto o pai como a mãe, quando chegam, né? Ou sempre tudo que o filho quer, eles fazem pelo filho, ou seja, vão fazendo de tudo pelo filho. E isso faz com que ele cresça com pouca autonomia, né? Permita que seu filho faça escolhas e resolva pequenos problemas desde pequenininho. Não faz mal que ele vai sujar, que ele vai se sujar todo, mas deixe ele sentir, incentive essa autonomia, que ele pode fazer muitas coisas sozinho. A autonomia gera confiança, gera responsabilidade. Quando você faz tudo pelo filho, você nega a ele a possibilidade de desenvolver, e não só isso, você cria nele uma expectativa sempre de que vai receber algo, de que algo você vai fazer, e tira dele a possibilidade de desenvolver o sentimento de gratidão, porque você faz sempre tudo, né? Ele precisa saber que muitas vezes você faz por opção, por escolha, porque você o ama, e não porque você está ali para fazer tudo que por ele. Entende a diferença? Né? Às vezes as mães, os pais reclamam que os filhos são ingratos, mas é porque eles não aprenderam a agradecer, a ser gratos, porque parece que sempre tudo vem de uma maneira muito fácil. Tudo que eles querem, os pais dão, né? Sem demonstrar ali, sem dizer um não, por exemplo, sem levá-los à frustração. É preciso, nesse ponto também, é importante chamar a atenção do não, né? Para que as crianças aprendam a ter frustrações. O mundo lá fora vai dizer não para as crianças, né? Não vai ter sempre o pai e a mãe fazendo tudo por eles. Senão você vai criando crianças que são muito frágeis. Quando o mundo lá fora diz não, ele não tem tolerância à frustração. Vocês sabem que o número de adolescentes hoje que se automutilam é muito grande. E um dos fatores, não estou dizendo que esse é o único, mas um dos fatores é a falta de tolerância à frustração, né? Então, a tolerância de frustração é tão pequena, que eu sofro tanto quando eu não tenho algo, a minha dor psíquica é tão grande que eu me mutilo para sentir a dor física
maior que a dor emocional que é insuportável. Então, muito cuidado quando você dá tudo para o filho e não trabalha com ele a tolerância à frustração. Tempo não é só em termos de quantidade, tempo de qualidade que você vai dispensar para o seu filho. Mais importante do que a quantidade, muitas vezes, que, como eu disse para vocês, às vezes você pensa que está presente e não está, né? Porque você não está dando uma escuta ativa, você não está dando realmente atenção, aquela atenção de olho no olho. Sim, fala, eu estou te ouvindo, e você está lá mexendo no celular. Isso não é presença, né? Mas mais importante, às vezes, 5 minutos de tempo de qualidade quando você ou brinca com a criança, ou você escuta o que ela está falando, ou você deixa ela participar de uma atividade simples que você esteja fazendo por 5 minutos. Isso é muito importante, esse tempo de qualidade que você pode dispensar ao seu filho. A importância do diálogo, né? Uma criança muito pequena não dá muito para você ter um diálogo que ela dispersa muito rapidamente. Mas quando chega na fase da adolescência, é muito importante o diálogo. Falar não só dos sentimentos da criança, mas dos seus sentimentos também. De como você se sente em alguns momentos. Ela precisa entender que aquele sentimento não é proibido, que não é só dela. Mostre que errar também é humano, que você também é. E que pedir desculpas também é um sinal de maturidade, que não tem problema pedir desculpas. Peça desculpa muitas vezes quando você errou, né? Isso é importante. Eu falei para vocês da inversão de inversão não, da mudança de papéis que há na educação atualmente, que os pais querem ser amigos dos filhos, né? E aí há uma perda da hierarquia. Mas é claro que a gente, mesmo sendo pai, mostrando autoridade, a humildade de pedir desculpas também é muito importante, né? Então, o diálogo se faz importante. Como eu disse para vocês, no atendimento a adolescentes, é muito comum eu descobrir que tem adolescentes tendo verdadeiras crises de pânico, sozinhos dentro do quarto. E os pais não imaginam o sofrimento que essa criança está vivenciando. É, às vezes entram, até entram no quarto para dar bronca, porque não sai nunca do quarto, né? Ou somente para chamar para jantar, ou para fazer cobranças. E nunca para entender por que se trancou no quarto. Eu atendi uma adolescente que teve é, crises de pânicos assim durante toda a pandemia. E quando eu fui fazer reunião com os pais não acreditaram, porque eles nunca souberam disso e achavam que eram pais presentes. E eu perguntei para ela, por que que você não contava para os seus pais? Porque eles nunca perguntavam, né? As conversas eram sempre para fazer cobranças, para fazer críticas. Então, por que que eu ia contar o quanto eu estava sofrendo? E foi difícil até esses pais acreditarem que durante toda a pandemia essa adolescente teve crise de pânico. Só percebeu quando realmente a coisa estava assim, na fase já da depressão e que a adolescente não conseguia, né, fazer mais nada, sair de casa. Então, não esqueçam, o diálogo é muito importante, sempre buscando entender o que que ele está sentindo, o motivo daquele comportamento inadequado, antes de fazer a correção, entender o porquê daquele comportamento. Ensinar o uso consciente das telas, isso todos nós já sabemos, né? A educação digital. Cuidado em dar para as crianças muito pequenas um celular, né? Oriente sobre o respeito que ela tem que tem que ter com o seu corpo, com a sua privacidade, porque senão eles vão colocando tudo na internet, né? Os limites que ele tem que ter online. Então, as crianças precisam ter respeito por si, né, pelas coisas que eles fazem, e para não ficar se expondo, eles têm que ter privacidade.
e isso tem que ser ensinado desde pequeno, né? A educação digital, a gente sabe o quanto isso tem feito mal às crianças quando elas têm sido enganadas, né, por adultos pelas redes sociais. Então, a educação digital hoje tem que entrar dentro de mais esse tópico da educação dos pais com os filhos. E outro ponto também a ser observado é o autocuidado, né? Não basta você somente querer cuidar dos filhos, você tem que cuidar de si também. Lembra do exemplo. Se eu quero que você coma saudavelmente, eu também tenho que me alimentar saudavelmente. Esse equilíbrio também tem que fazer parte do meu dia a dia. Pais equilibrados vão criar filhos mais equilibrados também, né? Tanto no autocuidado com relação à alimentação, como no cuidado da saúde mental. Então, como é que eu não posso? Como é que eu não quero permitir que meu filho seja agressivo, que ele grite, que ele desrespeite o irmão? Se eu, quando chego em casa, chego chutando o cachorro, como é que eu reajo quando o meu filho, por exemplo, derruba o copo de leite na mesa? Eu grito, eu xingo, eu fico nervoso, né? Então, eu demonstro o equilíbrio quando eu crio meus filhos. Isso é importante a gente demonstrar nos nossos atos também, para que as crianças sigam o exemplo. Então, esse autocuidado, né, de uma alimentação saudável, de uma saúde mental saudável, de um equilíbrio, é muito importante, que passa a ser uma poderosa lição para as crianças também. Então, o que que a gente observa? Que há muitos desafios, né, no aprendizado, e há muitos desafios e aprendizados para nós pais também nos dias de hoje, né? Educar é um processo contínuo, que é cheio de erros e acertos. Nós erramos também. E muito mais hoje em dia, onde nós procuramos educar a nossa maneira, mas a televisão está aí, os programas, né, a internet, mostrando muitas coisas que há muitos anos atrás eu, por exemplo, não teria condição de acessar. E hoje as crianças acessam. Então, é um desafio realmente educar os filhos. E a gente está aprendendo muitas coisas junto com eles. Então, é importante a gente observar que cada fase de desenvolvimento da criança traz um novo aprendizado, não só para os filhos, mas também para os pais. Por isso, a gente tem que estar muito antenado, muito ligado em tudo que está acontecendo no mundo lá fora, na internet, para que a gente possa acompanhar e reorientando os nossos filhos também. Para concluir, eu diria para vocês que educar com amor e limites é o maior presente que a gente pode oferecer para os nossos filhos, sempre buscando esse equilíbrio, né? Porque na nossa educação, há décadas atrás, talvez a gente tenha sido educado com muito mais rigidez, né? Então, a ideia não é voltar para essa rigidez, mas é não também partir para um outro extremo, que seria a alta permissividade, né? Se você permite tudo, a criança cresce sem limites, cresce inseguro, sem saber aonde ela pode frear, né? Então, educar com amor e limites é o maior presente que a gente pode oferecer para nossas crianças. E a melhor herança não é o que você vai deixar para o seu filho em bens materiais, mas é o que você deixa no seu filho. O que que ele vai ter de você quando você se for? Então, o que é que você observa de bom no seu filho que foi dado por você? Que valor você deu para o seu filho? Lembra, educar é também dar, ensinar a ter valor, a desenvolver caráter, né? A desenvolver habilidades como a empatia. Tudo isso faz parte da educação dos pais. Para finalizar, eu diria com essa frase do Augusto Cury, que educar é semear com sabedoria, mas você vai colher com muita paciência.
Então, educar é ensinar, repetir e esperar, né? Às vezes você vai repetir 10 vezes, filho, quando você acabar de tomar banho, pendure a sua toalha. E você vai repetir isso várias vezes e ele continua não pendurando a toalha. Porque isso, educar é isso. Você vai ensinar, você vai repetir e você vai esperar o momento, com muita paciência, que ele vai aprender. Eu queria agradecer a atenção de vocês, né? E ficar aberta aqui para alguma dúvida, alguma colocação, discordância. Peço desculpa da minha voz, eu estou bastante resfriada. Vamos lá, pessoal. O microfone está aberto, pode Alguém quer colocar participar, alguma coisa? comentar alguma coisa. A hora é essa, hein? Vamos lá, Alguém mães. discorda? Oi? Paz. Desculpa. Alguém quer falar algo? Não? Ficou claro? Fez sentido para vocês o que Não, foi dito? ficou uma explicação bem clara, ficou bem objetiva. Sim. Difícil a educação hoje dos filhos. Onde vocês encontram maior dificuldade hoje? Posso falar? Pode, por favor. Eles não escutarem, às vezes, o que a gente tem para falar. Que, na verdade, é o que a gente quer o do melhor para eles também, né? E por que será que eles não escutam? Aí é que eu te pergunto, né? Boa pergunta. Uma boa pergunta. O que será que eu estou fazendo? A pergunta muitas vezes dos pais é assim: onde foi que eu errei? Né? Onde foi que eu errei? Sim. Uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é observar o filho, né? Por que será que ele não me ouve? Com que tom será que eu estou falando? Que forma que eu estou falando, né? Será que ele, olha, para você sentir que o teu filho está te ouvindo, você precisa ser respeitado, né? Para você ser respeitado, para você ser amado, você precisa ser respeitado e admirado. O que eu estou deixando de fazer para que meu filho me respeite? Será que eu estou tratando ele como um coleguinha? Estou tratando de igual para igual? Lembra da hierarquia, o respeito? É preciso que o filho tenha respeito. É possível que tenha aquele momento de beijar, abraçar, dizer que te amo, brincar, rolar no chão? É preciso ter esse momento. Mas também é preciso aquele momento de você dizer com forte voz firme: chega, agora acabou a brincadeira. Agora vamos tomar banho, jantar e dormir. Ele precisa ter esse respeito. Referência, né? Entende? Oi? Não dá. Ele precisa ter essa referência. Lembra da disciplina, lembra da previsibilidade do que tem que fazer, da rotina. Nem tudo é só brincadeira, né? Então, ele precisa entender que ele tem que ter respeito e que você não é amiguinho, você é pai, você é a mãe e precisa ser respeitado. É uma pergunta difícil de te responder. A gente vai ter que sempre observar como é que eu estou me comunicando com essa criança. Como é que eu estou me comunicando com meu filho? Faz sentido, Angélica? Tipo assim, a gente vai tentando de várias formas, né? Tipo, de hoje não deu falar dessa forma, vou tentar falar de outra, né? Mas o meu pensamento sempre vai ser o quê? Uma hora vai dar certo, né? Isso, lembra? É ensinar, repetir e esperar, né? Mas sempre com a dose de eu sou sua mãe, né? Você tem que me respeitar, certo? Educar filhos nunca foi fácil, não tem receita, né? Nos dias de hoje está cada vez mais difícil, né? Tem muitas, muitas
filosofias aí de educação positiva, enfim. Eu penso que a coisa mais importante sempre entre o pai e o filho é que é preciso ter o respeito, tanto do pai pelo filho como do filho pelo pai, né? Respeito e a escuta, né? Nunca deixar de ouvir o filho, porque às vezes também a gente quer impor somente as nossas ideias, nossas regras, sem ouvir os filhos, como eu disse antes. Por que que ele teve aquele comportamento? Então, Angélica, por que que o filho não está te ouvindo? Pergunte para ele. O que é que eu, como é, o que que eu tenho feito que tem deixado você não entender os meus pedidos, por exemplo, né? É o diálogo, é a conversa. Tipo assim, na verdade, hoje, esse meu filho que eu falo que quando ele é mais novo, hoje ele já é homem, tem 20 e poucos anos. Mas eu digo hoje, na época, hoje ele me ouve, né? Mas teve uma época na vida que foi muito difícil, esse momento de ouvir, né? Que a gente tem para falar. Onde que eu digo para você que uma hora a gente não pode perder a esperança de que uma hora dá certo. Sim. Até porque a gente tem que pensar no grau de maturidade, né? O cérebro da criança, o nosso cérebro se desenvolve até os 24 anos. Então, muitas vezes a gente exige uma maturidade da criança que ela não tem ainda para dar, né? Por isso que, de novo, é ensinar, repetir e esperar. Lembra, você tem que ir educando com paciência até esperar o resultado, né? Tudo bem, pessoal? Eu quero agradecer a atenção de todos, né? E se tiver alguém que queira falar mais alguma coisa, senão a gente pode encerrar por aqui. Tem alguém Mais alguém querendo? quer falar, comentar alguma coisa? Bom, como todos sabem, a Geniali graciosamente oferece a todos os nossos colaboradores esse apoio psicológico. Eu acho que a Geniali foi uma das agências pioneiras a fazer isso através do nosso presidente, nosso CEO, Rutter, que pensou, ele sempre pensou em prol dos nossos colaboradores. E esse canal está aberto e sempre estará aberto a todos vocês. De antemão, agradeço a presença de todos. Peço desculpas, foi uma falha minha, um erro meu na geração do link, mas eu acho que quem estava aqui, participou, deu para aproveitar bastante. Foi uma palestra bem gostosa de ouvir. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço a atenção de todos. Tenham uma boa noite. Boa Boa noite. noite, Boa pessoal. noite. Bom descanso.